Você seria capaz de identificar um assassino? E se eu te perguntasse quais são as características físicas de um psicopata, você saberia me responder? Provavelmente a sua resposta é não, e sabe por quê? Muitas vezes o perigo não tem rosto, e infelizmente a jovem Beatriz Lebre é prova disso. Eu já vou explicar para vocês o porquê, mas antes, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Aqui no canal já tem mais de 200 casos como este e eu vou deixar uma playlist na descrição para que você possa dar uma conferida. Ah, eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Pessoal, o caso de hoje está há muito tempo na minha cabeça por dois motivos. Primeiro, porque ele aconteceu em Lisboa, no período em que eu morava lá, e eu me lembro de ter acompanhado nos noticiários todo o desenrolar do caso. E segundo, porque me assustou bastante esse caso. Isso porque, quando eu resolvi me mudar para Portugal, uma das principais coisas que me atraiu no país foi justamente a questão da segurança. Portugal, pessoal, ranqueia como o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo. E a notícia de que havia sido encontrado o corpo de uma mulher no Rio Tejo me chocou bastante. Isso faz com que mais uma vez eu alerte vocês: não existe local nenhum no mundo que seja 100% seguro. Portanto, tome sempre cuidado e não dê sorte para o azar. Pois é, gente, eu tenho que assumir que antes de contar casos criminais reais aqui na internet, eu também achava que era possível encontrar um lugar totalmente seguro. Mas hoje eu tenho certeza que não. Beatriz Lebre nasceu no dia 7 de junho de 1997. Ela foi criada junto de sua mãe Paula Bochecha Lebre na cidade de Elvas, que pertence ao distrito de Porto Alegre, quase na fronteira entre Portugal e Espanha. Desde pequena, Beatriz já demonstrava o seu amor pela música. Sua maior paixão era tocar piano e ela sempre confidenciou à sua mãe Paula o seu sonho de se tornar uma musicista famosa internacionalmente. Sim, gente, esse sonho da Beatriz continuou brilhando dentro dela em sua vida adulta. Ela adorava músicas, danças e também artes cênicas. Quando terminou o ensino médio, a Beatriz optou por estudar psicologia na Universidade de Lisboa. Mas o problema disso era que Lisboa ficava um pouco distante da cidade de onde a jovem vivia com sua mãe. Então o seu tio, que tinha um apartamento em um bairro chamado Chelas, em Lisboa, ofereceu para que a jovem morasse lá enquanto estudava na cidade. Assim que se formou no curso de psicologia, ela resolveu fazer um mestrado em psicologia social das organizações, na mesma instituição. Nesse meio tempo, pessoal, ela também arrumou um emprego em uma loja no Shopping Colombo, que fica junto da estação Colégio Militar, na linha azul do metrô, como falamos aqui no Brasil, ou metro, como se fala em Portugal. Inclusive, eu tô até sentindo uma nostalgia aqui, porque eu adorava ir nesse shopping. O Colombo e o Vasco da Gama eram os meus shoppings favoritos, eu adorava ir no cinema da NOS. Enfim, a Beatriz estava em um momento feliz de sua vida e foi até relatado que ela tinha um namorado em Elvas, cidade onde a sua mãe morava. Ela já havia estudado quase tudo sobre música e teorias musicais, que era sua paixão, e tinha se formado em psicologia, e agora estava fazendo um mestrado nessa mesma área. Foi durante esse mestrado que a Beatriz conheceu um homem chamado Rubem Couto. Rubem Couto era um jovem charmoso de 25 anos de idade que tinha os mesmos interesses por músicas e cinema que a Beatriz. O Rubem também era apaixonado por fotografia e tinha um espírito humanitário dentro de si. Ele tinha voltado há pouco tempo de um voluntariado em Moçambique, país que fica no sudeste do continente africano e que também fala a língua portuguesa, porque assim como o Brasil, Moçambique também foi colônia portuguesa. Rubén, eu tenho 24 anos e tenho 2 minutos para vos falar sobre os 46 dias que mudaram a minha vida.
Isto não teria sido possível se eu não tivesse feito uma estágio de voluntariado internacional em Moçambique, e perceber que as nossas pequenas atitudes conseguem criar grandes ações humanitárias e um grande impacto no mundo todo, sejam as pessoas, sejam as famílias ou sejam nas comunidades. O Rubem tinha um futuro muito promissor no mundo das artes e da música. Mesmo com a pouca idade, ele já havia publicado várias crônicas e também trabalhado com várias pessoas importantes no meio artístico. Enfim, logo que ele voltou de Moçambique, ele se matriculou no mesmo curso que a Beatriz, e foi aí que o caminho dos dois se cruzaram. A princípio, era apenas uma amizade inocente entre colegas de mestrado, mas em novembro de 2019, essa amizade acabou evoluindo para um relacionamento amoroso. Não se tem muitos detalhes sobre como isso começou, porque o casal resolveu manter a relação em segredo, principalmente porque a Beatriz ainda tinha um namorado à sua espera em Elvas. Foi relatado que os únicos que sabiam do relacionamento secreto dos dois eram os pais do Rubem. Uma curiosidade para vocês, pessoal, é que em novembro de 2019 foi exatamente o mês que eu desembarquei em Portugal também. Então eles estavam começando a namorar e eu estava me mudando para Portugal. Agora, voltando para o caso, foi relatado que o Rubem tinha muitos ciúmes da Beatriz e não aceitava muito bem essa questão dela ainda não ter colocado um ponto final em seu outro relacionamento. Mas de qualquer forma, eles seguiram desta maneira e não existem muitos relatos detalhados de como era a relação entre os dois. O que ficou claro pelas conversas recuperadas do WhatsApp do casal foi que eles passavam muito tempo juntos. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos para o ano de 2020, mais especificamente em maio de 2020. E como todos sabemos, o mundo estava caótico por conta da pandemia. E é bom lembrar que Portugal foi um dos países que decretou um dos mais rígidos lockdown de todo o mundo. E eu sei bem disso porque eu vivi isso, gente. Foi punk. Bom, a Beatriz vivia no apartamento de seu tio no bairro Chelas, junto com a sua prima, que também estava na Universidade de Lisboa. E com as restrições impostas pelo Covid, a prima da Beatriz acabou voltando para a casa do seu pai em Elvas, e a Beatriz ficou sozinha no apartamento. Isso possibilitou que ela e o Rubem passassem mais tempo juntos. Nos dias 18 e 19 de maio, o Rubem dormiu na casa da Beatriz. E no dia 20 de maio, uma quarta-feira, o casal seguiu para a casa dos pais do Rubem, que fica em Vale do Milhaços, na região de Corroios, que fica ao sul do Tejo. Só para explicar para vocês, gente, Lisboa é dividida pelo rio Tejo, que tem a nascente lá na Espanha e desemboca no Oceano Atlântico. No caso, a Beatriz morava em Chelas, que fica em Lisboa mesmo, e o Rubem em Vale do Milhaços, que é como se fosse uma freguesia de Corroios que fica na região metropolitana de Lisboa, logo que atravessa o rio Tejo pela ponte 25 de Abril. E por falar na ponte 25 de Abril, ela é uma ponte muito bonita e lembra muito a Golden Gate de São Francisco nos Estados Unidos. Eu já passei por ela de trem, de comboio, né? E é muito legal, a vista é linda. Enfim, o casal passou a noite na casa dos pais do Rubem e no dia seguinte, portanto quinta-feira, dia 21 de maio, por volta das 13 horas da tarde, o jovem deixou a Beatriz em seu apartamento em Chelas. Na noite desse mesmo dia, o Rubem foi buscar a Beatriz para passear na Expo, que é uma região do Parque das Nações e do Shopping Vasco da Gama. Eu morei ali pertinho, gente, em um bairro chamado Sacavém. Foi relatado que os dois tomaram um sorvete e seguiram conversando à beira do rio Tejo até por volta das 3 horas da manhã. Em seguida, o casal voltou para o apartamento da Beatriz, onde o Rubem passaria a noite com ela. Na manhã do dia 22 de maio de 2020, o Rubem voltou para sua casa ao sul do Tejo, em Vale do Milhaços, e na tarde daquele mesmo dia, ele convidou a Beatriz para sair novamente. Mas desta vez a jovem disse que estava indisposta e que não seria uma boa companhia. O Rubem insistiu, mas a Beatriz foi taxativa em recusar o convite. Ela realmente não estava afim naquele dia. No dia seguinte, portanto 23 de maio, Rubem entrou em contato com a mãe da Beatriz porque estava muito preocupado, afinal ele não estava conseguindo falar com ela. Ele disse ainda que os dois eram muito próximos e que a Beatriz não estava atendendo o telefone e ele não entendia o porquê. A mãe da Beatriz, Paula Lebre, tentou contato com a filha imediatamente, mas também não obteve sucesso. Ela instantaneamente ficou apavorada.
porque a sua filha não costumava ficar sem o celular, e muito menos recusar as chamadas de sua mãe. Então a Paula pegou uma cópia da chave do apartamento de sua sobrinha e dirigiu rapidamente para Lisboa. Chegando lá, ela se encontrou com o Rubem e juntos eles entraram no apartamento onde a sua filha vivia. O celular e a carteira da Beatriz estavam em cima da mesa da cozinha, ao lado de um prato que provavelmente era o jantar da jovem. O Rubem ficou muito preocupado e falou com todos os seus colegas da faculdade para ver se alguém sabia do paradeiro da Beatriz. Ele também criou um grupo no WhatsApp para que todos fossem colocando novas informações que fossem descobertas sobre o paradeiro da jovem. A mãe da Beatriz também foi até a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, e denunciou o desaparecimento de sua filha. O caso acabou passando para a Polícia Judiciária, que começou a investigar o desaparecimento da Beatriz. Os agentes revistaram o apartamento da jovem, mas não encontraram nada que fosse relevante. Eles também revistaram o celular e, ao analisar os dados do aparelho, o que chamou bastante a atenção dos policiais foram as mensagens entre a Beatriz e o Rubem, principalmente a recusa da Beatriz de se encontrar com ele na noite do seu desaparecimento. E embora pudesse não ser nada demais, eles resolveram investigar melhor como andava a relação dos dois. Uma viatura foi designada até o endereço do Rubem, e chegando lá eles pediram autorização para os pais do jovem para revistar o veículo da família. Os pais do Rubem autorizaram e os agentes acabaram encontrando vestígios de sangue no veículo, o que fez com que o Rubem se tornasse o principal suspeito do caso. Então, no dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira, a polícia resolveu interrogar o jovem Rubem Couto, e ao final de quase 3 horas de depoimento, o jovem acabou confessando o crime e também revelou tudo o que aconteceu naquele dia, em detalhes. E agora eu vou relatar para vocês qual foi a dinâmica dos fatos. Segura o coração, gente. Segundo Rubem, na noite do dia 22 de maio, após a Beatriz ter recusado seu convite para sair, ele pegou um bastão de ferro e colocou o objeto no porta-malas de seu veículo, e em seguida dirigiu para o apartamento da jovem. Assim que chegou na residência, a Beatriz o convidou para entrar e beber alguma coisa. Afinal de contas, ela não sabia o que a esperava. Assim que ele entrou no apartamento da namorada, o Rubem tirou o bastão que estava escondido em seu casaco e desferiu pelo menos 2 golpes na cabeça da vítima. Esses golpes, gente, foram suficientes para tirar a vida da Beatriz. E em seguida, o Rubem permaneceu pelo menos mais 5 horas dentro da casa da jovem. Durante esse tempo, ele limpou as marcas de sangue e ficou aguardando até que fosse seguro sair com o corpo. E eu digo seguro porque o apartamento da Beatriz ficava em um condomínio um pouco movimentado e seria muito difícil se explicar para qualquer vizinho caso ele fosse visto descendo as escadas com o corpo da Beatriz nas costas. Então ele esperou o melhor momento para descer e carregar o corpo da Beatriz em seu carro. Assim que ele entrou no veículo, ele pensou rapidamente que a melhor forma de se livrar do corpo seria jogando no Rio Tejo. Então ele seguiu até a estação fluvial de Santa Polônia, que fica bem pertinho do mais famoso cartão postal de Lisboa, que é a Praça do Comércio. E quando ele chegou nas margens do Rio Tejo, em Santa Polônia, ele simplesmente jogou o corpo da Beatriz no rio. Depois disso, ele foi para sua casa e na manhã seguinte mostrou muito bem o seu talento como ator, fazendo todo aquele teatro de amigo preocupado para a mãe da Beatriz. Assim que terminou sua confissão, Rubem foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Da sala de interrogatórios, ele foi direto para a cela, onde ficou preso em prisão preventiva para aguardar o julgamento. O problema, gente, é que o Rubem não estava a fim de ficar na cadeia e ele acabou tentando tirar a sua própria vida em sua cela, fazendo cortes profundos em seus pulsos. Ele foi encaminhado para a enfermaria da prisão e por fim acabou sobrevivendo. No dia seguinte, as buscas pelo corpo da Beatriz começaram no Rio Tejo. Na sexta-feira daquela mesma semana, ou seja, no dia 29 de maio, um homem entrou em contato com as autoridades
após avistar um corpo boiando próximo aos detentores da estação fluvial de Santa Apolônia. As autoridades marítimas recolheram o cadáver e foi constatado que realmente aquele era o corpo da Beatriz Lebre. E é exatamente este momento que mais me marcou, porque eu me lembro muito bem de estar confinado em casa por conta das restrições do Covid e a todo momento passar a notícia sobre o corpo encontrado no Rio Tejo em todos os noticiários da TV. O Rubem, pessoal, permanecia preso enquanto aguardava julgamento, mas acabou nem sendo julgado, porque no dia 5 de julho de 2020, ele foi encontrado morto em sua cela. Os psicólogos que avaliaram o jovem afirmaram que ele tinha traços de psicopatia e indicava comportamentos suicidas. Por isso, os policiais do presídio estavam visitando sua cela de hora em hora. No entanto, foi relatado que na visita da meia-noite, eles encontraram o rapaz já sem vida. Por conta disso, o documento oficial das autoridades indicou que o óbito ocorreu entre as 23 horas e a meia-noite. A mãe da Beatriz, a Paula Lebre, lamentou a morte do assassino de sua filha. Ela disse em suas redes sociais que, embora ele tenha tirado o que ela tinha de mais precioso, ela é contra a pena de morte e é super a favor da vida. E ainda prestou suas condolências aos pais do Rubem. Sobre a motivação do crime, foi relatado que o Rubem disse que ele teve um ataque de ciúmes porque ele era apaixonado pela Beatriz. Mas os policiais acreditam que na verdade ele era obcecado por ela e que não tenha sido um ataque aleatório. Afinal de contas, ele teve todo o tempo que ele saiu da casa dele, que ficava do outro lado do Rio Tejo, até chegar na casa dela, que ficava em Chelas, que é bem longe, para pensar direito e desistir da ideia de atacar ela com aquele bastão de metal que ele carregava no veículo. Mas mesmo assim, ele optou por ir até o fim e tirar a vida da Beatriz. Mas o que vocês acham, gente? Vocês acham que foi sim premeditado ou que foi só um surto? Deixa aqui pra mim nos comentários o que você acha desse caso. Eu sei que eu tenho muitas pessoas aqui que me seguem que são de Portugal e provavelmente vocês já conhecem esse caso. E se tiver alguma informação que eu não falei aqui que seja importante, deixa aqui pra gente também nos comentários. Uma coisa que eu achei bem interessante quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse caso é que ele acabou sendo bem polêmico porque os veículos de mídia tratavam o Rubem como charmoso, bonito, e aí todo mundo falou que estava tendo uma romantização dos fatos. Teve até um noticiário que estava falando sobre a história de Romeu e Julieta, porque no final ele morreu lá também, né? Enfim, gente, é um caso chocante e eu acho que não tem que ter nenhum tipo de romantização em cima de crimes como este. Mas essa é a minha opinião, né? Bom, pessoal, é isso. Se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de caso aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.